2 idosos negros, um passeio tranquilo de domingo e um café que deveria ser apenas mais um momento simples de amor. Mas tudo desmoronou quando a polícia os acusou de roubar o próprio carro. O que aqueles policiais não imaginavam era quem estava chegando. O filho deles, um homem treinado para a guerra. Mas hoje, ele não empunharia armas. Hoje, ele traria justiça. Você está prestes a presenciar uma história que vai além do que os olhos veem. Uma história de silêncio, resistência e dignidade. Se é sua primeira vez por aqui, compartilha nos comentários de onde você está assistindo. E se histórias como essa tocam você de alguma forma, se fazem pensar, questionar ou até se emocionar, considere se inscrever no canal e ativar o sino. Aqui, a gente compartilha vozes que o mundo costuma calar. Obrigado por estar aqui. Agora respire fundo e mergulhe nessa história. Eles acharam que poderiam intimidá-los por serem velhos, por serem negros, por estarem sozinhos, sem testemunhas, sem câmeras, apenas uma estrada empoeirada e 2 corações que já viram mais do que muitos jamais verão. Mas o que eles não sabiam, o que não podiam saber, era que estavam mexendo com a família errada. Noé Albuquerque sempre acreditou em recomeços. Aos 73 anos, os joelhos já rangiam, a memória por vezes se esvaía e o passo andava mais lento. Mas o coração seguia firme, orgulhoso, vivo. Noé era um ex-professor, marido dedicado, avô amoroso. E décadas atrás, um jovem ativista que marchou com coragem pelas ruas de um Brasil ainda mergulhado na desigualdade e no medo. Ao lado dele, como sempre esteve, sua companheira de vida, Zuleide. Com 69 anos e um olhar sereno, ela caminhava com a elegância de quem já não precisa provar nada para ninguém. Zuleide sobreviveu à explosão da igreja onde foi batizada, à perda precoce da irmã, que era seu tudo, e à longa passagem do tempo que tentou apagar sua luz, mas nunca conseguiu. Naquele domingo, os Albuquerques celebravam 50 anos de casamento. O sol dourava as copas dos ipês à beira da estrada vicinal, nos arredores de Serra do Vale, uma cidade fictícia do interior mineiro. O Opala branco 1974 do casal deslizava pela BR-466 com o rádio baixinho, tocando hinos antigos, a fé deles ecoando no vento. Não iam a nenhum lugar sofisticado. Só um restaurante simples onde costumavam parar nos anos 80 por causa do café coado na hora e da melhor torta de pêssego da região. Na última semana, a casa viveu cheia de visitas, risadas, telefonemas dos filhos e netos e pratos muito pesados para a idade deles. Este momento de paz era só dos dois. Sem barulho, sem festa, só amor e lembrança. Zuleide olhou pela janela e sorriu, apontando para um campo de margaridas do campo. Você se lembra de como a gente colhia dessas flores e colocava na sua Bíblia? Noé soltou uma risadinha nostálgica. Ainda tenho umas lá, sabia? No meio dos salmos, com as pétalas inteiras, secas, mas intactas. Estacionaram em um pátio de cascalho, sob os galhos largos de um velho jequitibá. O restaurante era o mesmo de sempre. Paredes descascadas, uma placa meio torta e o telhado de zinco castigado pelos anos brilhando sob o sol forte de Minas Gerais. O cheiro de bacon frito e canela recém-moída parecia um convite sagrado à memória. Noé Albuquerque, apoiado em sua bengala de madeira escura, caminhava devagar até a porta do carro. Estendeu a mão e Zuleide se apoiou em seu braço, com a firmeza de quem confiava mais naquele toque do que no chão sob os pés. Caminharam até a sombra do alpendre, já sonhando com o café passado na hora. Deveria ter sido um momento perfeito, mas o café nunca veio. Antes mesmo de se sentarem, o som áspero de pneus sobre o cascalho cortou o ar. Uma viatura da polícia militar entrou com força, levantando poeira e interrompendo a tranquilidade do momento. 2 policiais saíram. Um deles, alto, branco, ombros largos, com óculos escuros espelhados e um rosto que parecia moldado para não demonstrar emoção.
O outro, mais novo, com o cabelo curto lambido para trás sob o boné da PM, mascava chiclete como se tivesse algo mais interessante para fazer ali. Nenhum dos dois cumprimentou o casal. Nenhum perguntou se estavam bem. O mais alto apontou para o Opala branco. Esse carro é seu, senhor. Noé piscou, sem saber se tinha entendido direito. É sim, nosso carro. Pode provar? A pergunta já vinha com os pés andando. Zuleide enrijeceu. Sua mão apertou com força o braço de Noé, quase por reflexo. Temos esse carro há mais de 20 anos, disse ela, tentando manter a calma. O mais novo começou a circular o veículo como se esperasse encontrar drogas ou corpos no porta-malas. A placa não bate com o sistema, murmurou ele. Noé respirou fundo, sentindo a pressão subir. A documentação está em casa, mas pode verificar o número do chassi. É o mesmo desde que comprei. O policial alto zombou com um risinho no canto da boca. Deu um passo à frente. Pode se afastar do veículo, senhor? Não foi um pedido, foi uma ordem. O tom mudou, de curioso para hostil. Zuleide tremia. A gente não fez nada de errado, disse ela, a voz embargada. O mais jovem se aproximou. Senhora, por favor, permaneça em silêncio enquanto conduzimos a investigação. Noé arregalou os olhos. Investigação de quê? Possível furto de carro. As palavras foram como pedras caindo num poço. Não era só uma acusação, era um apagamento. Era dizer sem dizer, você não pertence aqui. Naquele momento, o passado bateu a porta. Décadas de luta, de resistência. A marcha pelos direitos civis, os insultos engolidos nas filas de mercado, os olhares desconfiados em lojas, tudo parecia colapsar ali. Noé não era um criminoso. Era um marido, um velho professor aposentado, tentando tomar um café com a mulher que ainda fazia seu coração acelerar. Mas para aqueles dois, ele era só mais um corpo negro. Velho, descartável. Os policiais abriram portas, reviraram o porta-luvas, abriram o capô, ignorando protestos e palavras. Zuleide estendeu a mão para o marido. Ele a olhou e viu as lágrimas prestes a cair. Deixa eles fazerem o que quiserem, sussurrou. A gente já sobreviveu a coisas piores, mas ela estava errada. Sim, eles sobreviveram ao racismo, às leis não ditas, aos silêncios mais cruéis. Mas aquilo não era silêncio. Era um rugido oficial, uma humilhação pública com farda e brasão. Então, algo mudou. Um zumbido apareceu no ar, o som de pneus no cascalho, grave, ritmado. Um SUV preto entrou no estacionamento. De dentro dele saiu um homem fardado. E naquele instante, o mundo virou de cabeça para baixo, porque aquele homem era o filho deles. E ele não era só um militar qualquer. Ele era um fuzileiro de elite, um oficial respeitado, um filho criado para não baixar a cabeça, nem no campo de batalha, nem diante da injustiça. À medida que o sol se firmava no alto do céu de Serra do Vale, o chão estalava sob suas botas. Noé estava com as mãos levantadas, numa tentativa inútil de manter o clima sob controle. Seu peito batia acelerado, não por culpa, mas por medo. Um medo que ele não sentia havia décadas. Aquele medo que sussurra, não importa quem você é, não importa o que fez, o que eles veem é sua pele. Zuleide olhou os policiais vasculhando o Opala como urubus sobre um animal moribundo. Os lábios dela se apertaram. Era como se aquele carro fizesse parte da família. Ela se lembrava do dia em que compraram juntos, do cheiro de banco novo, dos filhos rindo no banco de trás, das viagens, dos natais, das promessas. E agora estavam ali, sendo tratados como ladrões. A gente comprou esse carro junto, cada centavo. Noé lembrava perfeitamente, cada economia, cada móvel deixado para depois. Tudo para conseguir um carro confiável que pudesse levar a família com segurança. Levaram os filhos para a faculdade naquele Opala. Os netos dormiam no banco de trás nas viagens de Natal. E agora o carro era tratado como se tivesse sido arrancado de alguém à força. Nunca vi tratarem ninguém assim.
sussurrou uma garçonete na porta do restaurante, o avental polvilhado de farinha. O que está acontecendo? Mais pessoas começaram a se juntar ao redor. Primeiro por curiosidade, depois por espanto. Agora por uma raiva silenciosa, fervendo por dentro. Celulares se erguiam. Filmavam, gravavam, testemunhavam. Cada novo gesto dos policiais era registrado. O modo como o mais alto agarrou o braço de Noé. O grito do mais novo contra Zuleide. Fique fora disso, senhora. E como vasculharam o carro deles, como se fossem donos dele. Era uma cena dolorosa e familiar demais. Injustiça com rosto, racismo sem disfarce. As mãos de Noé tremiam, não de idade, mas de autocontrole. Isso é um absurdo, murmurou para si mesmo. 50 anos pagando imposto, votando, criando família, e ainda sou só um suspeito? O policial alto o ignorou completamente. Estava agora segurando uma foto retirada do console do carro. Quem são essas crianças? Agitou a imagem no ar como se fosse uma prova de crime. Na foto, 3 crianças riam, empoleiradas nos degraus da varanda de casa. Era a Páscoa de muitos anos atrás. Os netos. A voz de Zuleide explodiu. São nossos netos. Esse carro é nosso. Essa é a nossa vida. Vocês não têm o direito de nos tratar como criminosos. O policial a encarou. Vamos ver o que o sistema diz. O sistema. Aquelas palavras atingiram Noé como um golpe seco no estômago. Ele passou a vida lutando contra sistemas. Sistemas que disseram onde ele podia sentar, onde podia estudar, com quem podia casar. Sistemas que tentaram apagar a voz dele antes mesmo que ele aprendesse a usá-la. E agora, no outono da sua vida, lá estava ele de novo. Distintivo diferente, mesma sombra. De repente, o som de um motor a diesel rompeu o silêncio. Um SUV preto, imponente, estacionou a poucos metros da viatura. A porta do motorista se abriu. Ele saiu. Alto, uniforme impecável, o corpo ereto como uma espada. Botas pesadas afundando no cascalho. David Albuquerque, filho deles, fuzileiro naval. Ele não apenas usava farda. Ele carregava medalhas, missões, cicatrizes e uma vida inteira de indignação, calada ao ver seus pais serem diminuídos pelo mundo. Mas agora, isso não era silêncio. David olhou para os policiais e a voz dele cortou o ar como aço afiado. Oficiais, o que está acontecendo aqui? O policial alto hesitou. Estamos conduzindo uma verificação de rotina. Há uma inconsistência na placa. David não elevou a voz. Não precisou. O peso estava nas palavras. Esse carro pertence aos meus pais, Noé e Zuleide Albuquerque. Eles têm esse Opala há mais tempo do que eu uso essa farda. Deu um passo adiante. Então eu vou repetir. O que exatamente vocês estão investigando? O ar ficou denso. A multidão observava em silêncio. Zuleide deu um passo, encostando levemente no braço do filho. Ela não disse nada, não precisava. David entendeu, sempre entendeu. O policial mais novo murmurou. Houve uma divergência no sistema, só isso. David respirou fundo. E nesse só isso, vocês exigiram identificação? Consultaram o número do chassi? Perguntaram se eles estavam bem? Nada. Vocês os humilharam, em público, sem provas, sem motivo plausível. Vocês nem se identificaram. Só chegaram com arrogância e presunção. Noé olhou para o filho com o peito apertado e, mesmo com os olhos marejados, sentiu algo crescer por dentro. Orgulho. Ali, diante dele, estava o homem que ele e Zuleide criaram. Respeitoso, firme e, quando preciso, um muro entre a injustiça e quem ele ama. David olhou para os policiais novamente. Depois virou-se, olhando para a multidão. Vocês fizeram disso um espetáculo. Agora tem uma plateia. E aí? O que vão fazer? Os 2 PMs se entreolharam. A tensão mudou. A arrogância de minutos atrás desapareceu. O policial mais velho ensaiou um comentário sobre protocolo, mas David interrompeu com firmeza. Não é sobre protocolo, é sobre decência. Vocês não seguiram o treinamento, seguiram o preconceito.
e escolheram as pessoas erradas. Zuleide se apoiou no ombro do marido. As lágrimas caíam agora, mas não eram de medo. Eram de libertação. Por tantos anos, eles foram obrigados a engolir, a suportar, a sorrir diante do desrespeito. Mas agora alguém tinha falado, alguém tinha visto. David deu mais um passo. Olhou nos olhos do policial alto. Eu não vou levantar a voz, nem ameaçar ninguém. Só vou pedir uma coisa simples. Peça desculpas aos meus pais. O policial hesitou. A multidão se aproximou mais. Celulares ainda gravando, testemunhas ainda firmes. A desculpa não veio, pelo menos não naquele dia. Mas o silêncio agora pertencia aos policiais. O poder havia mudado de lado. E Noé e Zuleide não estavam mais sozinhos. Pela primeira vez em muito tempo, eles se sentiam vistos. David Albuquerque, firme como sempre, não disse mais nada. Das areias quentes do Oriente Médio até o asfalto rachado de uma cidade esquecida, ele sabia uma coisa com clareza. A luta pelos pais dele nunca acabou. Ela só mudou de uniforme. Nas patrulhas do outro lado do mundo, David Albuquerque aprendeu a ler uma sala antes mesmo de entrar, a medir o tom de uma ameaça, a escolher as palavras com precisão, porque em certos lugares uma frase errada podia custar vidas. Mas nenhum campo de batalha o preparou para o que viu naquele estacionamento. Nem tanques, nem desertos, nem trincheiras de concreto. Nada se comparava à imagem de seus pais. Imóveis, oprimidos, desrespeitados, em plena luz do dia. O velho Opala deles parado. Os 2 PMs circulando como abutres. O sol brilhando forte no céu de Serra do Vale, mas o clima ali estava gelado. A tensão era densa, e David sentiu tudo nos ossos. O cascalho estalava sob suas botas pretas conforme ele descia do SUV. Cada passo parecia um tambor. Cabeças se viraram. Celulares erguidos, olhos arregalados. Seu uniforme de fuzileiro naval parecia reluzir. Não era arrogância, era presença. David não precisava levantar a voz. Sua postura falava. Olhou primeiro para a mãe. Zuleide, tão serena em dias comuns, agora parecia de pedra. Os ombros duros, os olhos vermelhos. O pai, Noé, punhos cerrados ao lado do corpo. Mandíbula travada, imóvel, mas resistindo como sempre. David conhecia aquele olhar. Tinha visto antes. Não em guerra, mas em supermercados, em reuniões de pais, em portas de bancos. Era o olhar de quem pensa, não vou quebrar, não na frente deles. Mas eles nunca deveriam ter sido colocados nessa posição. David se aproximou. O policial mais alto estremeceu levemente quando a sombra dele encobriu a frente da viatura. Oficiais! Disse ele calmo, mas com uma força que não se aprende em academia. O que exatamente está acontecendo aqui? O mais velho começou a balbuciar sobre protocolo. Placa trocada. Sistema com erro. O mais novo desviava o olhar, desconfortável, como um estagiário em apuros. Mas David não estava ali para ouvir desculpas, nem para negociar. Estava ali pelos pais dele, e deixou isso claro, sem agressividade. Com convicção. Esse carro está com a minha família há décadas. Se houve um erro, vocês verificam. Não escalam, não intimidam e não tratam 2 cidadãos honestos como criminosos só porque estão tomando café num domingo. Noé observava o filho. Com os olhos úmidos e o peito cheio, o menino que dormia no banco de trás daquele Opala agora estava ali, entre a injustiça e a dignidade. Zuleide tentava conter as lágrimas, mas agora era diferente. Não era dor, era validação. Quantas vezes eles engoliram o choro? Quantas vezes deixaram para lá? David virou-se para a multidão. A voz dele, agora mais firme, um tom que cortava o ar. Meus pais são pessoas decentes, pagam impostos, criaram filhos, contribuíram com a comunidade. E hoje estão aqui, sendo tratados como suspeitos. O silêncio caiu como um manto. Todos sabiam o que estava sendo dito, mesmo que ninguém ousasse dizer em voz alta. Era a cor da pele, era a velha suspeita que vive espreitando pessoas negras que ousam existir em paz. E então, David foi mais fundo.
Eu uso este uniforme com orgulho. Já servi no exterior. Comandei tropas. Enfrentei o inimigo. Mas de que serve tudo isso, se meus próprios pais não podem saborear uma fatia de torta sem serem interrogados? A dor nas palavras era real, mais poderosa do que qualquer grito. Os policiais pareciam menores agora. O corpo doía no constrangimento. O mais jovem tentou balbuciar algo sobre o sistema, mas soou vazio, desalinhado com o que estava diante de todos. David se aproximou do mais velho. Não ameaçou. Não encostou, só presenciou. Um pedido de desculpas não é favor, é responsabilidade. E respeito não é opcional quando se veste um distintivo. O policial hesitou, engoliu seco e murmurou algo que parecia um pedido de desculpas. Zuleide mal ouviu. Ela só conseguia olhar para o filho. Naquele momento, ela não precisava de algemas nem punições. A justiça dela era ver o filho de pé, firme, inquebrável. David passou o braço ao redor da mãe. E ali, naquele gesto, não havia vingança. Não havia grito. Havia amor, força, reparo e memória. David pousou a mão firme no ombro do pai. Eu te peguei, disse baixinho com cuidado. O peso da humilhação parecia se dissipar, mas só um pouco. O pedido de desculpas não veio do coração. Não foi um fechamento de verdade. Foi um recuo, um gesto vazio. Mas por um instante, Noé e Zuleide não se sentiram invisíveis. Eles não estavam sendo ignorados. Eles foram vistos pelo filho, pela multidão, pelas câmeras dos celulares, agora focadas com propósito. Algo havia mudado. Um funcionário do restaurante se aproximou, trazendo 2 xícaras de café com um sorriso tímido. Casa, você já passou por muita coisa, disse ele. David agradeceu com um aceno e conduziu os pais até um banco próximo. O café estava morno, a torta ainda intacta, mas naquele momento simples havia algo mais forte que alimento. Era o apoio silencioso e firme que só um filho pode dar quando mais importa. A história não terminou ali. Ecoaria em conversas pela cidade. Ganhará força nas redes sociais, se espalharia em reuniões comunitárias, mas por agora, ali, ao ar livre, cercado por testemunhas, David Albuquerque havia traçado uma linha no cascalho, e o mundo não tinha escolha senão olhar. O que começou como uma manhã tranquila em Serra do Vale, agora tinha o peso de algo muito maior. O ar que antes cheirava a bacon e café estava carregado de tensão e consciência. Nenhum dos presentes voltou a se sentar para tomar café. Ninguém desviou o olhar. Todos os olhos estavam fixos naquele pequeno estacionamento. Ali, mais do que um mal-entendido, estava acontecendo algo que pesava. Quando David se colocou entre seus pais e os policiais, a dinâmica mudou. Os oficiais talvez ainda não entendessem, mas o público sim. As pessoas saíam das lojas, paravam nas calçadas, até motoristas reduziam o passo para olhar. Havia algo inconfundível na postura de David. Coluna ereta, voz firme, coração exposto, sem pedir desculpas. Ele não gritava. Ele elevava a temperatura da verdade. E essa verdade, exposta diante de dezenas de testemunhas, era desconfortavelmente real. A multidão não era mais espectadora passiva. Absorvia cada palavra, cada pausa, cada olhar carregado de significado. Do outro lado da rua, uma senhora idosa balançava a cabeça lentamente. Sussurrava para o homem ao lado dela. Eles são casados há mais tempo do que eu tenho netos. Esse carro é deles. Um pai pousou a mão no ombro do filho, registrando silenciosamente aquele momento na memória do menino. O distintivo, em tese, serve para proteger e servir. Mas hoje pesava sobre os oficiais como uma âncora pesada demais. A confiança que tinham minutos antes, beirando a arrogância, se transformava agora em inquietação. O maxilar do policial mais velho estava tenso. Seus pés se mexiam buscando chão firme. A policial olhava além de David, buscando apoio na multidão. Não apoio físico, mas algo emocional. Não havia ninguém.
Uma adolescente vestida com moletom ergueu silenciosamente o celular para transmitir ao vivo. Sua legenda dizia só: "Fuzileiro naval defende os pais idosos do assédio policial." Os comentários começaram a chegar. Onde isso acontece? Esse homem é um herói. Isso precisa acabar. No mundo digital, a história se espalhava, transformando espectadores em participantes. Então, o silêncio foi quebrado. "Com licença", disse uma voz firme vindo do meio da multidão. Um homem de meia idade, funcionário dos Correios, avançou. "Entrego correspondência para os Albuquerque há mais de 10 anos. Esse é o carro deles. Esse é o ritual deles. Todo domingo." Suas palavras não eram dramáticas. Eram simples, verdadeiras, mas tinham peso, porque vinham de uma testemunha sem agenda, sem interesses, apenas alguém que viu uma vida de respeito e silêncio. Outros começaram a concordar, murmurando. Outra mulher disse: "Eles trouxeram comida para minha filha quando ela operou. Ainda lembro daquela torta de pêssego." Um jovem barista no restaurante assentiu: "Eles vêm aqui sempre. Sempre deixam gorjeta. Sempre sorriem." Os policiais, antes tão seguros, agora encaravam uma parede que não viram chegando. A memória viva da comunidade. Algo que não podia ser apagado por erro no sistema. Ou desculpas vazias. David sentiu a mudança no ar. Manteve a calma. Não se vangloriou. Não aproveitou a atenção. Apenas voltou para o lado da mãe e segurou a mão dela. "Eles não são invisíveis mais", sussurrou. O policial mais alto deu um passo à frente, pigarreando. "Senhor, senhora, não era nossa intenção." David levantou a mão, parando o policial gentilmente. "Pare. Não fale, a menos que seja com sinceridade. Meus pais merecem isso." Houve uma pausa longa. O policial, dividido entre vergonha e obrigação, hesitou. E essa hesitação falou mais alto que qualquer palavra. Porque o que deveria ter sido dito era: "Sinto muito." Não por erro burocrático, mas por suposições, por tom de voz, por invadir uma manhã sagrada de paz. Em vez disso, a policial complementou: "Era só um procedimento. Temos que investigar." O rosto de David endureceu, mas foi Zuleide quem falou. Sua voz não era alta, mas cortava o ruído como um hino. "Não veio aqui para perguntar. Veio para acusar." Noé assentiu, firme. Quando o distintivo dá poder para intimidar em vez de proteger, não é proteção, é perseguição. O peso daquelas palavras não caiu só sobre os policiais, caiu sobre toda a multidão. Lembrou a todos: poder sem empatia vira arma. Um homem bateu palmas no fundo, depois outro. Logo toda a multidão se juntou. Não era uma comemoração, era um reconhecimento da resistência, da dignidade que voltou a brilhar. Os policiais se calaram, assentiram com rigidez e recuaram. A saída foi silenciosa, mas clara. David observou-os ir embora. Não sentiu triunfo, sentiu cansaço. Não pelo confronto, pela dor que seus pais tiveram que suportar. Zuleide se apoiou no ombro do filho. "Você nos fez ser vistos, querido." "Não, mãe." David sussurrou de volta. "Você os fez ver você." Eu só segurei o espelho. De volta ao restaurante, a torta de maçã ainda estava quente. O café havia esfriado, mas ninguém parecia se importar. A garçonete, com olhos vermelhos pela tensão que testemunhara, trouxe um bule novo para a mesa. Noé apertou a mão de Zuleide novamente, do mesmo jeito que fizera no estacionamento. Não precisaram falar muito. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eles foram ouvidos. Os policiais haviam se afastado, silenciosos e inquietos, mas o rastro de sua presença ainda pairava no ar, pesado como a umidade que antecede uma tempestade. O estacionamento, tomado por sussurros e olhares de soslaio, lentamente voltou à calma. Mas calma não era paz. Para Zuleide e Noé Albuquerque, as feridas daquela manhã ainda estavam abertas. Feridas sutis, que só a dignidade machucada em público pode carregar.
David ajudou os dois a se acomodarem. Sentou Zuleide na cadeira com o cuidado de quem manuseia porcelana. Noé veio atrás, passos firmes e pesados, um caminhar moldado por décadas de carregar um fardo invisível. A garçonete voltou com um bule fresco e um sorriso suave, carregado de empatia. É por conta da casa, disse, servindo o café em xícaras de cerâmica. E a torta também. É o mínimo que podemos fazer. David acenou em agradecimento, mas os lábios de Zuleide tremiam. Não por causa do café nem da torta, mas pela gentileza. Por serem finalmente vistos, respeitados, cuidados, após terem sido tratados com tanto descaso momentos antes. Ela pegou o garfo com as mãos ainda trêmulas e cortou uma fatia da torta quente. Exatamente como eu me lembro, sussurrou. Canela e açúcar envolveram seus sentidos, trazendo uma lembrança de infância, igualzinha à que minha mãe fazia. Noé sorriu levemente, colocando a mão sobre a dela para acalmá-la. Só que mais doce, disse, porque você merece. David sentou-se à frente, o uniforme impecável apesar do caos recente. No início, não comeu, apenas observava os pais. Viu a resiliência deles. Não aquela barulhenta, nem aquela que se lê nos livros ou se vê em manifestações, mas a silenciosa, aquela que acorda no dia seguinte e perdoa o mundo o suficiente para tentar novamente. Ao redor deles, a multidão diminuiu, mas os que ficaram estavam lá por uma razão. Uma mulher trouxe um buquê de girassóis recém-colhidos e colocou delicadamente sobre a mesa. Eu não os conheço, disse ela, mas quero pedir desculpas. Você não deveria ter passado por isso. Ninguém deveria. Um adolescente que filmou tudo se aproximou hesitante. Minha mãe disse que posso apagar o vídeo se vocês quiserem. Mas, se quiserem, posso postar com suas palavras. Não as dos policiais, as suas. David olhou para os pais. Zuleide assentiu. Deixe o mundo ver, disse ela suavemente. Talvez assim isso não aconteça de novo com mais ninguém. O garoto assentiu solenemente e deu um passo atrás. Esses pequenos atos de humanidade não são grandiosos nem arrebatadores, mas são curativos. Cada um bálsamo, cada um pedaço de algo quebrado sendo costurado com cuidado. Dentro do restaurante, o dono, um homem de cabelos grisalhos e avental marcado por farinha, se aproximou. Colocou uma torta fresca em uma caixa para viagem sobre a mesa sem dizer nada. Apenas olhou nos olhos de Noé e assentiu. O significado era claro. Eu vi o que aconteceu. Eu vejo vocês agora. Enquanto o sol começava a mergulhar atrás das árvores, lançando dedos dourados sobre o cascalho, David finalmente falou de novo, em voz baixa. Passei anos fora do país pensando que estava lutando pela liberdade. Mas são dias como hoje que me lembram. A verdadeira luta está aqui em casa, nos restaurantes, nas calçadas, nos momentos silenciosos onde as pessoas acham que ninguém está olhando. Noé levantou os olhos do café, sereno. Às vezes tudo o que é preciso para vencer é ficar parado, firme. Zuleide estendeu a mão sobre a mesa, segurando a do marido e do filho. Não pedimos por esse momento, disse ela. Mas talvez estivéssemos destinados a ele. David assentiu lentamente. Talvez vocês estivessem. Quando a família Albuquerque terminou a torta, o mundo ao redor parecia respirar novamente. A tensão não havia desaparecido, mas havia mudado de lugar. A injustiça não fora desfeita, mas testemunhada. E testemunhar importa. Às vezes é o começo de tudo. Eles se levantaram para sair, lentamente de braços dados, com girassóis nas mãos. A porta do restaurante fechou-se atrás deles, com o leve tilintar de um sino. Não era um final, apenas uma pausa na música. A manhã começava com o sol suave invadindo as ruas de Charleston, espalhando luz dourada entre as árvores e refletindo nas janelas das casas antigas.
Para Loretta e Ezequiel Monroe, aquela era uma manhã como tantas outras, mas também uma celebração silenciosa, um marco invisível para quem não conhece a força que habita décadas vividas lado a lado. 50 anos de casamento, 50 anos de vidas entrelaçadas com luta, resiliência e um amor constante, construído no silêncio de quem enfrenta o mundo sem grandes gestos, mas com muita coragem. Eles estavam ali para um simples passeio, um café, uma fatia de torta de maçã no velho restaurante da esquina. Um ritual de domingo que dava sentido à rotina e à memória. Mas nada naquele dia seria simples. No estacionamento empoeirado, o velho Buick, que já testemunhou gerações, estava parado sob a sombra tímida de um carvalho. Ezequiel encostava-se ao carro, respirando devagar, enquanto Loretta ajeitava seu chapéu com as mãos trêmulas, um misto de nervosismo e resistência. Do nada, vozes firmes e passos apressados cortaram a calmaria. 2 policiais se aproximaram. O tom não era o de boas-vindas. Era suspeita, era desconfiança. Eles olhavam para o carro como se fosse uma peça de um crime, não como o lar sobre rodas de uma família. Essa placa não bate, disse um dos oficiais, voz dura, olhos fixos em Ezequiel e Loretta, como se procurassem defeitos que não existiam. Eles foram tratados não como os guardiões de uma história, não como os pilares da comunidade que eram, mas como suspeitos, sem motivo, sem provas, apenas o peso invisível da cor da pele. Ezequiel sentiu o braço ser segurado com força pelo policial mais alto. Loretta tentou intervir, mas foi afastada com um gesto rude. Eles tentaram explicar, contar que aquele carro pertencia à família há décadas, que haviam pago cada imposto com honestidade, que seus netos já dormiram naquele banco de trás em viagens de família. Nada disso importava. O constrangimento era palpável, e a multidão que se formava ao redor, silenciosa, não sabia se mantinha na curiosidade ou no incômodo. Mas no meio daquele tormento, uma figura apareceu. Marcus Monroe, o filho do casal, um fuzileiro naval com medalhas que reluziam sob o sol, vestindo o uniforme impecável de quem enfrentou guerras distantes para defender ideais. Ele não chegou com armas, mas com uma presença forte, o tipo que faz a multidão prender a respiração. Ele encarou os policiais, mas não com raiva cega, com uma calma feroz. Quem são essas pessoas? Perguntou Marcus, a voz firme cortando o silêncio. Os policiais tentaram responder com palavras ensaiadas, protocolo, investigação de rotina, mas Marcus não se deixou enganar. Esses são meus pais, disse sem levantar o tom. Eles têm esse carro há mais tempo do que vocês estão usando esse uniforme. O estacionamento ficou em silêncio. Cada pessoa ali presente sentiu o peso daquela verdade. O que estava acontecendo era maior do que um mal-entendido. Era uma demonstração cruel e silenciosa de um sistema que escolhe julgar pela cor da pele. Mas o que veio depois foi inesperado. Testemunhas começaram a se manifestar. Um homem da comunidade, que entregava correspondência há anos para os Monroe, falou alto o suficiente para ser ouvido por todos. Eles são gente boa, sempre foram. Uma mulher lembrou a torta que Loretta tinha feito para a cirurgia da filha dela. Um jovem filmava tudo. O vídeo começava a viralizar na internet. E naquele momento, a dignidade da família Monroe começou a se erguer, mesmo em meio à humilhação. David Marcus, seu filho, permanecia firme ao lado dos pais, lembrando a todos que o verdadeiro peso daquele uniforme não está nas medalhas, mas no compromisso com a justiça e o respeito. Eles não estavam mais sozinhos. O pedido de desculpas dos policiais foi um passo pequeno, morno, longe do que deveria ser um reconhecimento sincero. Mas era um começo. Um momento em que a verdade não podia mais ser ignorada. O sol baixava no horizonte, tingindo o céu com tons de fogo e esperança.
A fatia de torta de maçã estava na mesa, quente e doce, como uma promessa de que, mesmo entre a injustiça, a humanidade pode resistir.